Oi, eu sou Daisy Costa e aqui nesse canal você aprende a fazer suas roupas do zero com aulas de modelagem e costura. E a aula de hoje eu vou mostrar para vocês esse modelo de golinha simétrica que eu mostrei lá no meu Instagram e vocês me pediram bastante, então vamos lá aprender esse modelo aqui, que eu fiz em duas versões, nessa seda. Essa seda é lá do O Casulo Feliz, vocês têm desconto lá com o cupom Daisy10, não, Daisy Costa. E nesse Forway, lá da 104 Tecidos, com essa estampa fofa, primeiro passo é tirar a medida do seu busto, bem aqui nessa região do corpo. Com essa medida, você vai pegar e vai dividir por 4 e colocar uma folguinha de vestibilidade. Eu somei, além da minha quarta parte, 1,5 cm e coloquei ali na minha largura, tá? Desse retângulo inicial aqui. Eu vou prolongar essa mesma medida para poder fazer uma frente inteira, tá? Porque como a peça é assimétrica, eu preciso da frente inteira. E aí eu vou fazer o comprimento da minha peça, e aí você faz ao seu critério aí, tá? Eu coloquei 55, sempre muito bem esquadrado, você vai fazer esse retângulo aí. Agora você vai medir a altura do decote, do ponto mais alto do ombro até onde você quer, e vai colocar nessa linha central aqui. Aqui é o centro-frente, tá, gente? E essa altura aí é totalmente opcional, e essa altura aí é totalmente pessoal. A partir dessa linha do meio, você vai colocar uma medida que vai ser o degolo dividido por 6 mais 1 centímetro. Você vai medir a base do pescoço dessa forma aqui. A medida que der, você vai dividir por 6 e somar 1 para frente. Aí você vai colocar a medida do seu decote base, tá? E aí, a partir desse ponto, você vai medir o seu ombro e vai colocar ali. Agora, a medida de circunferência de cava. Como que você vai medir isso aí? A sua cava já com a folga que você quer, tá? No finalzinho do ombro, esquadrando para baixo, você vai colocar metade dessa circunferência. E ali eu já vou colocar a queda do meu ombro. Eu trabalho sempre com 3 centímetros para mim, porque eu tenho o ombro estreito. Mas você pode ir até 4 na frente. Tá vendo que ali eu tô afastando 1,5 cm do meu pescoço, tá? Daquele decote básico que eu coloquei, eu afastei 1,5 e vou ligar ali na queda do ombro, para não ficar muito colado no pescoço. Tô fazendo aqui uma base pro final da minha cava, para eu não ultrapassar essa medida. E aí você vai pegar a medida do final da queda do ombro para baixo e ver quanto que deu. A medida que você tiver, você vai dividir por 3, tá? Para você fazer uma curvatura de cava bem certinha. E ali eu vou botar esse primeiro terço, ó, de cima para baixo eu boto a medida que deu, esquadrando eu vou entrar na frente 1 centímetro. E aí eu ligo lá no meu final de ombro. Depois é só dar sequência dessa curvatura de cava. Vou ali a partir do meu decote para o centro-frente, a partir do meu decote indo lá para o outro lado do retângulo, eu vou sair 7 centímetros, tá? 7. Eu achei que isso é uma medida boa para fazer a minha frente direita. Marco essa mesma medida embaixo e vou ligar com uma reta. Aqui, então, eu vou fazer o meu decote. Partindo aqui, olha, lembra que eu afastei 1,5 do meu pescoço? Ali, então, vai ser o meu início de decote. Aí eu marco nessa medida que eu fiz aqui agora. A partir dessa linha, eu vou baixar uma medida de 7 centímetros para iniciar a minha gola, tá? Aí eu vou esquadro aqui para dentro, uma linha de apoio e vou entrar 4,5 centímetros. Aí você pode usar essas medidas como base, tá? Você pode alterar, mas acho que é uma medida boa aí para todos os tamanhos. Tá vendo que eu liguei esse 4,5 que eu entrei lá no meu final de decote? No ombro eu entro 6 centímetros para ser a parte de cima da minha gola. E aí eu vou fazer ali a mão livre uma ligação desses pontos. Essa gola você vai copiar em outro papel, como eu estou mostrando aqui, certo? Assim. Aqui vai ser a linha do fio reto da gola. E essa peça eu vou cortar toda ela 2 vezes. Não precisa entretelar. Aqui, nessa minha linha aqui, a partir dela, eu vou sair o transpasse, que vai ser 2 centímetros, dobro do transpasse mais 2. Então, se eu quero um transpasse de 2, eu vou botar 2 mais 2 mais 1. E aqui embaixo a mesma coisa, 2, 2, 1. E aí eu vou ligar esses pontos, tá? Eu acho que não precisa mais do que isso, tá, gente? Senão vai ficar um transpasse muito grande. Bom, 2 centímetros, 2 e 1. A partir desse ponto aqui do meu decote, eu vou continuar traçando o outro lado da minha peça, que vai ser a frente esquerda. Vou colocar a mesma medida de ombro. Ali eu dei aquela mesma afastamento. Tudo que eu fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. Afastei 1,5 centímetro ali para afastar do decote, mesma altura de cava, mesma queda de ombro, faço igualzinho. A única coisa que vai mudar aqui vai ser esse decote. Olha bem onde eu estou ligando, tá? Naquela saída de 7 centímetros a partir do centro-frente. Ali vai ser o decote da minha frente esquerda. E eu faço a cava da mesma forma que eu fiz do outro lado.
esse lado aqui vai ser a minha frente direita. Aqui é o meu centro-frente fio reto. Eu vou cortar uma vez apenas para fora e para dentro. Esqueci de marcar, né? São 2 vezes, na verdade, tá, gente? Cada peça, porque ali ainda não tava pensando em fazer forro, mas é 2 vezes cada lado, tá? Peguei um papel manteiga para poder copiar a frente esquerda. Se você não tiver, pode carretilhar, usar papel carbono, enfim. Aqui eu vou acrescentar 1 centímetro nessa frente esquerda aqui, tá? E eu vou cortar 2 vezes, só que é uma vez inteira e a outra peça vai ser curtinha, só pra... Vocês vão ver como vai ficar a parte do forro, é como se fosse um revel, tá? Então eu vou cortar um pouquinho abaixo da linha da cava, essa parte interna. E aí... eu tô separando o meu molde, lembrando de acrescentar 1 centímetro de margem de costura em toda a borda desse molde na hora de cortar no tecido, tá? Vou separar aqui, olha onde eu tô cortando a minha frente direita. No final daquele acréscimo de transpasse que eu coloquei, tá? Por isso que tem que copiar a frente esquerda no papel para poder a gente cortar aqui a frente direita. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Bom, agora então, o que vai acontecer? Esse 1 centímetro aqui da frente direita, ele vai ser costurado naquele 1 centímetro que eu coloquei na frente esquerda, assim. E o vinco, olha, vai ficar, tá vendo? A costura vai ficar aqui por baixo, assim, escondidinha, não vai dar pra ver. O vinco, ele vai entrar nesse primeiro 2 centímetros aqui, ó, nessa linha do meio. Esse vai ser o vinco, tá, gente? Então, a peça ela vai ficar costurada aqui nesse 1 centímetro das 2 bordas. Quando eu abrir a minha peça, eu vou vincar ferro naquele primeiro 2 centímetros que eu saí ali. E aí vai ficar essa dobrinha aqui com a costura escondida. Na peça fica assim, ó. O transpasse aqui e olha aqui como ficou 2 centímetros para cima, 2 para baixo e aquela costurinha escondida ali, tá? Então, é assim que vai ficar a nossa peça. Com a golinha costurada de um lado, fica bem charmosinha, tá? Aqui eu fiz no Forway, lá da 104 Tecidos, você tem cupom de desconto no site usando o cupom DAISY104. Mas durante a aula eu vou usar uma seda, tá bom? Aqui eu fiz uma peça piloto para ver como que ia ficar o meu molde. Peça das costas, gente, mesmo retângulo inicial, só que aqui a gente não vai fazer a peça inteira, só a 4ª parte. Então, busto dividido por 4, mais a folga de vestibilidade que você está trabalhando, eu usei 1,5. E o comprimento, fez o retângulo ali... você vai usar degolo dividido por 6. Na frente a gente acrescentou 1, atrás a gente não acrescenta. Então vai ser a largura do decote costas, essa parte aí dessa conta. A partir dali eu saí o meu ombro e afastei um pouquinho do meu pescoço e 1,5 centímetro também, assim como eu fiz a frente, para poder o ombro ficar na mesma medida. Final do ombro eu esquadro para baixo a altura da metade da cava, a mesma altura que eu botei na frente. E ali a queda do ombro eu coloquei 1,5, porque é metade da queda da frente. Eu coloquei 3 centímetros de queda de ombro frente, então aqui eu coloquei 1,5 para trás. Ali eu desci 3,5 centímetros para o decote costas, a altura do decote, e fiz ali a curvatura, tá? Você vai pegar final do ombro até a base da cava, ver quanto que deu e também vai dividir por 3. Essa medida não vai dar igual à frente, tá? Porque a queda do ombro das costas ela é menor, consequentemente essa linha vai ser maior do que a da frente. Você vai dividir por 3 e botar no primeiro terço ali, só que você vai entrar meio centímetro só, tá? Na frente a gente entrou 1, aqui é meio. Centro costas, aqui eu coloquei cortar uma vez na dobra, mas o meu tecido não deu, então eu cortei 2 vezes separado. Aqui então tem minhas peças cortadas, tá? Frente direita, frente esquerda externa, eu coloco direito com direito e já vou fechar aqui para deixar minha peça unida nessa parte aqui. Aqui eu tenho minha peça das costas, que o meu tecido só tinha 1 metro de tecido, então eu tive que cortar separado ali, fechar o centro costas. E aqui é a parte do forro. Então, olha, é mais curtinho, tá vendo? Um de cada também. Também vou fechar aqui nessa mesma parte para unir as peças e a gola vou fechar na parte maior e na base. Aqui eu cortei uma faixa de 3 centímetros no fio enviesado para fazer o acabamento do decote das costas. Gola fechada, vou reservar. Frente fechada, e aqui eu tenho a parte das costas também fechada no centro. Só que agora eu vou revirar minha gola e vou bater a ferro. Não quis pespontar para a peça não ficar muito batida de costura. Então eu só bati a ferro no ferro a vapor e alfinetei ali no meu decote direito. Vou colocar direito com forro e fechar todo o meu decote.
Fechei todo o decote, vou dar vários piques ao longo dessa curva. E também já fiz o meu chuleado na base do meu forrinho. Abri o forro e vou pespontar no decote do forro. Então vai ficar esse pesponto bem rente à borda de montagem, ó, bem fininho, para esse forro ficar sentado lá dentro. E aí fica assim, ó, decote todo embutido. Vou colocar agora um acabamento de debrum no meu decote das costas, porque eu não fiz forrinho, não deu tecido para isso. Então, aquela faixinha de 3 centímetros no fio envezado, vou colocar direito com direito e vou costurar. Vou dar vários piques ao longo do decote, porque é uma costura curva. Abro, pesponto rente à borda de montagem da faixa, jogo tudo para dentro e vou virar a pontinha. E aí eu vou costurando essa pontinha para poder essa faixa ficar toda no avesso e no lado direito da peça ficar só o pesponto. Então, você vai ver só a costura do outro lado, ó. Depois bate bem a ferro todas as costuras, tá, gente? Lado de dentro, lado de fora. Beleza, agora eu vou colocar direito com direito e a gente vai fechar o ombro. Na peça da frente, a gente tem 2 camadas, certo? Então, eu vou colocar direito com direito, externo. E o forrinho da frente eu puxo por cima de tudo. E aí eu vou conseguir embutir esse ombro e deixar uma limpeza bem bonita. Então, vou fazer ali um sanduíche, vou alfinetar. Dos 2 lados eu vou fazer isso. Sendo que do lado esquerdo eu não tenho gola. Então, fica mais, assim, fininho para costurar. E aí, alfineto, depois eu vou lá pro outro lado e eu vou costurar com a gola junto. Então, tá aqui direito com direito, então tem parte de fora, gola, parte da frente e o forrinho eu puxo por cima de tudo. E também vou passar uma costura ali. Não precisa passar no overlock, porque essa costura vai ficar escondida. Então, eu vou alfinetar para deixar, né, ainda mais a seda que escorrega muito, né? Passei uma costura reta, cortei a pontinha ali do cantinho para não ficar grosso. Quando eu reviro, eu tenho esse acabamento aqui. Tudo bem escondidinho. Bom, agora então, antes de fazer a minha costura da lateral, eu vou abrir a peça e vou fazer o meu debrum. O mesmo acabamento que eu fiz no decote das costas, eu vou fazer nas cavas. Então, cortei tiras também no fio envezado de 3 centímetros de largura, costurando direito com direito. Depois eu faço vários piques ao longo da cava, porque é uma costura curva para não repuxar. Abro a faixa, costuro rente à borda de montagem bem na bordinha da faixa. Viro tudo pro avesso e vou dobrando essa faixa, né? Escondendo a pontinha e costurando. Faço isso dos 2 lados, depois eu bato bem a ferro para essa costura ficar bem assentada. Bom, depois disso, ó, depois de bater tudo a ferro, ó, como fica bem bonitinho, gente. Agora sim, com a minha peça toda costurada, de acabamento na cava, ombros, vou abrir a peça e aqui na frente eu vou fazer o vinco do nosso abotoamento. Lá na barra eu ainda tenho o meu pique. No decote não tem mais, porque eu costurei, mas lá na barra tem meus 2 piques, tá vendo? O primeiro pique é do centro-frente, eu vou pegar esse segundo pique aqui e vou alinhar lá em cima e vou fazer o meu vinco no ferro. Vai ficar marcadinho assim, ó, para eu posicionar certinho e depois entrar com os botões. Então, fica dessa forma aqui. A costura escondida aqui embaixo. Agora eu coloco tudo direito com direito e fecho as 2 laterais e vou fazer a bainha de lenço. Eu gosto de estabilizar o meu tecido para ele não ficar torto nem esticando com um chuleado no overlock. Depois eu vou escondendo tudo, virando 2 vezes. Eu acho mais fácil assim. Depois que eu faço essa costura, eu coloquei nessa peça aqui botão de pressão, porque eu tenho a opção de deixar aberto ou não. Então eu coloquei esse botãozinho de pressão, até porque nessa cor eu só tinha de pressão. E esse foi o resultado, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui pra mim e você vai ver a outra versão da peça. E aí eu queria saber qual que você mais gostou. Eu posso deixar a parte de cima aberta, tá vendo? Olha. Aqui ficou bem bonito. E essa aqui foi a primeira versão que eu fiz, onde eu coloquei só 3 botõezinhos na parte de cima. Eu não fiz a frente forrada, então eu fiz só uma camada de tecido, tive que fazer o debrum também na gola, eu não gostei muito desse acabamento. Deixei 3 botões e a parte de baixo eu deixei solta. Pra quem tem barriguinha, né, essa parte mais com mais gordurinha, fica melhor assim. Mas eu confesso que eu gostei mais dessa com botões de cima a baixo, achei que ficou mais bonitinha no corpo.
e me conta aí qual que você mais gostou. Gente, não deixa de dar o like, tá, pessoal? Se sair do vídeo sem interagir, aí a tia Daisy fica prejudicada. Eu fico triste pra trazer outros conteúdos. Então interage aí, deixa teu like, comenta, compartilha. Fala pra mim o que você achou, qual peça você mais gostou. E qual modelo que você gostaria que eu trouxesse aí para as próximas aulas. Sei lá, dá uma ideia aí de peça pra eu tá trazendo aqui nos próximos tutoriais, tá bom? Te espero lá no meu Instagram e aqui abaixo na descrição também vou deixar pra vocês, gente, o site do Daisy Costa Academy pra vocês conhecerem as oficinas, tá? Pra quem quiser ser o meu aluno. Um beijo e até a próxima.